princípio, enquanto tribunal, se for igual para todos, porque a justiça que não é igual para todos não é justiça. Quanto a Portugal, obviamente assinamos de cruz, neste caso de Martins de Cruz, tudo o que os Estados Unidos querem. Tem sido sempre assim. Há dois Estados em relação aos quais a nossa diplomacia anda de cócoras, que é Angola e os Estados Unidos. Sempre andou com Durão Barroso, particularmente, porque ele sempre foi grande fã tanto de Angola, do regime angolano, como dos Estados Unidos. E, portanto, nós, obviamente, o nosso governo está ansioso para ser o primeiro dos europeus a assinar, se não assinou já. Uma criança alemã de 11 anos foi raptada na passada sexta-feira e hoje as buscas para encontrar Jakob von Metzler terminaram de forma trágica. O corpo da criança foi encontrado a flutuar num lago não muito longe do local do rapto. Jakob era o mais novo dos 3 filhos de um dos banqueiros mais ricos da Alemanha. Foi visto pela última vez na passada sexta-feira, pelas 10h30 da manhã, numa paragem de autocarro no bairro onde vivia, arredores de Frankfurt. Nunca mais apareceu. Nesse mesmo dia, a família recebe um pedido de resgate e paga, mas os raptores não devolveram Jakob à família. Durante dias, mais de 1 milhar de agentes procuraram Jakob com a ajuda de cães-polícia. A polícia chega mesmo a deter 4 suspeitos. 3 deles acabam por ser libertados. O quarto, um estudante de direito de 27 anos, continua detido. É que nas buscas ao apartamento do suspeito são encontrados milhares de euros, provavelmente parte da quantia paga pela família de Jakob. Esta manhã, durante as buscas junto a este lago, nos arredores de Frankfurt, os cães-polícia dão o alarme. O corpo de um rapaz estava a flutuar nas águas do lago. Insbesondere nach den Angaben des Beschuldigten dürfte es sich dabei den entführten Jakob von Metzler handeln. A polícia acredita que o raptor terá assassinado Jakob no dia do rapto e quando a família pagou o resgate, a criança já estava morta. E a crise chegou ao desporto, futebolistas vão pagar mais impostos. Ouça as reações já a seguir. Para conhecer depois do intervalo. Até já. E a crise chegou também ao futebol. O governo continua a apertar o cinto e agora é a vez de cortar nos benefícios concedidos aos desportistas profissionais. A medida vai obrigar os profissionais de desporto, como os jogadores de futebol, ao pagamento de mais impostos. No primeiro ano, ou seja, em 2013, o IRS e os descontos para a Segurança Social passam a ser feitos sobre 60% do rendimento em vez dos atuais 50%. Depois, a ideia é que, gradualmente, os profissionais do desporto percam todos os benefícios fiscais e sejam encarados como um qualquer contribuinte. Tudo em nome do famigerado aperto de cinto e rigor orçamental. Esta medida, que o governo define como moralizadora, vai afetar sobretudo a classe dos futebolistas e do sindicato dos jogadores. Já surgiram as primeiras críticas. Afinal, esta é uma medida demagógica e perversa de maquilhagem da situação real. Estas são medidas de maquilhagem, medidas avulsas, que quer queiramos, quer não, e em termos práticos e efetivos, não vai ter grande eficácia para o governo e para, digamos, as finanças públicas. Aquilo que devemos atacar é, sem dúvida, verificar se temos um futebol profissional de qualidade. Como é que ele deve exatamente ser desenvolvido? Que tipo de estratégia é que temos para o futebol profissional português? Do outro lado da barricada, o governo responde: o aperto de cinto é para todos e os futebolistas não são uma classe à parte. No momento em que há um esforço de solidariedade de todos, não há razões para que haja segmentos da sociedade que fiquem excluídos. E, portanto, é um esforço que se pede a todos para haver mais justiça social e, portanto, não se explicará e não se pode aceitar que haja partes da sociedade que fiquem excluídas da isenção a estes impostos. Indiferente a polémicas, a medida está aí e começa a ser aplicada já em 2003. Depois, são 4 anos de adaptação gradual à situação do mais comum dos contribuintes. Tudo, diz o governo, em nome da justiça social. Miguel, um aperto de cinto que quem ganha como os futebolistas não deve fazer muita diferença na cintura, mas é justo? Faria se eles declarassem os ordenados reais, não é? E eu tenho as maiores dúvidas, para não dizer que tenho a certeza, que só uma ínfima parte dos jogadores profissionais portugueses, talvez os da terceira divisão, declarem os ordenados reais.
Agora, se pessoas como o Mário Jardel, que vamos falar daqui a bocado, declarassem os 30 e tal mil contos que ganham no Sporting por mês, e se daqui a 4 anos estivesse a descontar 40% para o IRS, isso então, adeus Mário Jardel, é que já não havia ninguém que o convencesse a ficar cá, não é? Eu estou de acordo com o presidente do sindicato, com o Cagaça, porque acho que isto é uma medida demagógica, de facto. Tomando como base, quando vai ser tomado os ordenados declarados, e nós sabemos que há outro ordenado que chamam paralelo ao lado, isto significa amendoins no orçamento do Estado. E amendoins no bolso dos jogadores não significa praticamente nada. Realmente, se o Governo queria poupar dinheiro no futebol, podia seguir a sugestão do professor Miguel Beleza e cortar já 4 estádios ao euro e ficarmos só com 6, porque não precisamos de 10 para nada. Podia começar por cortar aí. Isto é uma medida demagógica, serve ao Governo, como vimos o Ministro Arnaud a dizer, para dizer todos comem por igual, isto é um orçamento moralizador. Não é nada. É demagogia pura. Vamos então a Mário Jardel. Mário Jardel está de regresso aos golos. No treino desta tarde, na Academia de Alcochete, Super Mário já fez o gosto ao pé. O jogador continua a fazer um trabalho específico para recuperar os 4 meses de paragem. O brasileiro quer jogar já na próxima jornada, mas muito dificilmente terá a luz verde do Departamento Médico do Sporting. Já o restante plantel estava em pleno relevado para mais uma sessão de trabalho, quando Mário Jardel apareceu no ginásio da Academia de Alcochete. O brasileiro começou por aquecer os músculos, dando umas pedaladas que certamente não dariam para sair do perímetro da Academia de Alcochete. Foram breves os instantes no ginásio. Rapidamente, Mário Jardel se juntou aos companheiros de equipa. O melhor, o avançado brasileiro apenas utilizou o mesmo relevado onde Bologna ensaiou a tática para Belgrado. Acompanhado pelo preparador físico, Jardel realizou trabalho específico. Primeiro as habituais voltas ao relevado, porque depois de 4 meses de paragem é necessário recuperar os níveis físicos. Pelo meio, Super Mário fez ainda alguns exercícios, deixando para o fim o que certamente todos os adeptos do Sporting esperam: um Jardel com um faro de baliza, ainda que sem marcação, mesmo que sem guarda-redes. Facilmente se percebe que quem sabe não esquece, e os golos apareceram mesmo na Academia de Alcochete. Jardel acabou por abandonar o relevado antes dos seus companheiros, empenhados em preparar a deslocação a Belgrado. Bologna deu especial atenção às movimentações atacantes, até porque é de golos que o Sporting precisa para ultrapassar o Partizan. Foi hora e meia de trabalho intenso, com cruzamentos à linha e finalização. Do outro lado, estiveram os jogadores do setor mais recuado, com uma exceção. Pedro Barbosa trabalhou jogadas defensivas, com especial atenção para os lances de bola parada. Um repórter fotográfico português esteve 4 dias internado no hospital depois de ter sido agredido na altura em que fotografava uma descarga de droga numa praia da Andaluzia, em Espanha. Os traficantes atropelaram-no e roubaram-lhe o equipamento e as fotos. Eles não tiveram tempo. Carlos Palma, um fotojornalista português, esteve 4 dias numa cama de hospital em Cádiz, porque afirma fotografou algo que não devia. Tudo aconteceu na madrugada de sexta-feira passada, quando, para completar uma reportagem sobre imigração ilegal, se escondeu entre as rochas desta praia para tentar a sorte e fotografar um desembarque de imigrantes. Passou toda a noite escondido e, de madrugada, apareceu de facto um barco, só que não era de imigrantes. 9 indivíduos com mochila que de imediato saíram da patera. Houve uma questão de abraços com os 2 indivíduos que estavam na praia. Um desses indivíduos salta para dentro da patera. Os 9 indivíduos caminham e sobem um monte de areia que estava na parte de trás. Eu perco a vista a esses indivíduos, fico focado, concentrado, focando a minha atenção na patera. Os indivíduos sacam 6 pacotes de haxixe envoltos em um saco de plástico. Para evitar ser detectado, Carlos Palma ficou escondido entre as rochas cerca de 1 hora. Depois deslocou-se aqui a Canhas de Meca, onde tomou o pequeno almoço. E vinha a subir esta rua quando olhou para trás e reparou numa viatura a alta velocidade. Ainda saltou, mas não conseguiu evitar o atropelamento. O indivíduo abre a porta, agarra no meu saco de fotos, coloca o meu saco de fotos na mala do carro, deixa a mala do carro aberta, regressa ao meu corpo e toca-me o bolso. Na altura que o indivíduo se está a virar, é quando eu abro o meu olho e reconheço o indivíduo que foi o segundo indivíduo que saiu da patera dos narcotraficantes. Apesar do seu estado, ainda se conseguiu levantar para tentar recuperar a mala de fotografias, mas acabou por ser arrastado pela viatura e foi recolhido por outro automobilista. O homem conduziu-o até ao posto da Guardia Civil de Barbate, de onde foi encaminhado para o Hospital de Cádiz,
onde chegou com lesões importantes. O paciente presenta un esguince cervical y contusiones, es un policontuso con múltiples erosiones en miembros inferiores que no requieren gravedad, no revisten gravedad, pero requieren, bueno, pues una vigilancia y unas curas diarias. Agora está de regresso a casa e, apesar de ter perdido todo o equipamento, garante que quer voltar para completar a reportagem. Nos estúdios de Faro, Carlos Palma, boa noite. Acabámos de ouvir as suas explicações. Foi de facto uma sexta-feira negra e cheia de azar. De verdade, Pedro Pinto, de verdade. No entanto, eu gostava de frisar que este ataque foi feito a mim como profissional e eu sou freelancer, pelo que, para além de sofrer fisicamente, sofro mais como freelancer, visto que perdi todo o meu material fotográfico E nesse sentido fez queixa às autoridades espanholas. O que é que as autoridades espanholas lhe disseram? O que é que estão a fazer? Estão a buscar o indivíduo que no entretanto, na Guarda Civil, eu reconheci um indivíduo com perto de certeza de 80%, que é um criminoso que tinha sido preso antes como receptivo de droga ou algo assim. Então a Guarda Civil de Espanha está a buscar esse indivíduo agora. A sua ideia com as fotografias era denunciá-las à Polícia Judiciária Espanhola e, portanto, proceder a uma investigação sobre estes narcotraficantes? Obviamente, aliás, o meu objetivo na praia, o meu objetivo das fotos e o meu trabalho é como imigração ilegal, que é um grande fenómeno aí nas costas de Andaluzia. Carlos Palma, agradeço a sua presença neste Jornal Nacional e desejo-lhe umas sinceras melhoras e que volte ao trabalho rapidamente com boas reportagens. Boa noite e obrigado. E assim vai terminar também este Jornal Nacional. Resta-me agradecer ao Miguel Sousa Tavares a sua presença aqui. Até daqui a 15 dias e boa lua de mel. Boa noite, Miguel. Até à próxima. Boa noite também para si e até amanhã. Estas e outras notícias têm atualização permanente em www.tvi.iol.pt e na TVI Interativa. Sempre mais TVI.